noite, estamos iniciando mais um programa Discutindo a Notícia, que vai ao ar pela TV aberta todos os sábados, das 20 às 20h30 horas. Estamos gravando esses programas do mês de dezembro no restaurante Il Papavero, na Alameda, Campinas. Há vários anos gravamos nos finais de anos o programa aqui no Il Papavero. E esse restaurante, na minha eleição, na eleição do Dr. Márcio e da Teca Jorge, que está conosco, é um restaurante que você come muito bem. Eu me tornei já cliente. O Fabinho, que é o maître aqui do restaurante, me atende sempre quando eu venho. E os frutos do mar aqui são deliciosos. Vale a pena você conferir e vir aqui na Alameda, Campinas, número 540. Se você quiser telefonar e reservar uma mesa, você pode ligar para o 3142-9963. Quero agradecer aos proprietários do restaurante, o Aldo Teixeira e o Faustino, que sempre colaboraram com o programa Discutindo a Notícia e gentilmente, aos meses de dezembro, nos cedem para a gravação correta do Discutindo a Notícia. Você também pode seguir o Discutindo a Notícia pelo site da TV Aberta, que é o www.tvaberta.tv.br, e pode clicar também no YouTube a conta Discutindo a Notícia, e lá você terá todos os programas já gravados. E quero também deixar o site do restaurante que nós frequentamos há anos, Frutos do Mar, maravilhoso aqui no Il Papavero, que é o www.ilpapavero.com.br. Quero apresentar do meu lado esquerdo, no programa de hoje, a nossa psicoterapeuta holística, Teca Jorge. Boa noite, Teca. Boa noite, doutor Fatori. Boa noite, doutor Márcio. Prazer em estar aqui com vocês. Super à vontade, porque quando a gente tem um conhecimento, tem uma amizade, a gente fica mais tranquila para falar, né? Então, eu agradeço por estar aqui e boa noite a todos. E a sua vinda é muito importante, principalmente numa data como essa, o mês de dezembro, em que nós falaremos um pouco também em espiritualidade, e melhor do que você, como uma psicoterapeuta holística, falar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre isso, claro. Vamos sim. E se der tempo, a gente faz umas previsões também, por que não, né? Doutor Márcio Strimbuch, boa noite. Boa noite, doutor Vicente, boa noite, Teca, boa noite, telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, já na portinha do fim de ano, hoje dia 21, né? Agora essa semana que vem pela frente é curta, a outra também, ou seja, acabou o ano. Que pena, não? Boa noite. Eu tenho acompanhado de perto há anos o trabalho do Dr. Márcio Strimbuch, que é, no meu conceito, um dos melhores cirurgiões vasculares e angiologista do Brasil. E olha, o homem já rompeu fronteiras, absoluta certeza. E é uma grata satisfação tê-lo aqui no programa. Tantos anos, né? Já somos uma família no Discutindo a Notícia. Somos irmãos. O assunto de hoje é um assunto muito interessante. A inflação e o efeito Copa do Mundo. O Brasil foi alvo de duas e duras críticas da imprensa europeia na semana em que definirá, agora na próxima sexta-feira, os grupos da Copa do Mundo de 2014. O jornal espanhol Mundo Desportivo afirma que o Brasil está em caos, perto de sediar o Mundial, e citou alguns problemas que eu gostaria que a Teca e o Dr. Márcio fizesse alguns comentários. Primeiro, a inflação alta com maior juros do mundo. Eles não entendem como o Brasil quer combater a inflação subindo juros. O que você acha disso? Eu também não entendo. Eu também não entendo, porque eu vejo as donas de casa reclamando, porque é a dona de casa que sente isso no seu dia a dia, os motoristas de táxi que usam gasolina, que usam o óleo diesel. Então, eu fico pensando numa inflação de 12%, que dizem 10%, né?
mais de 12%, dá um desânimo, o dólar subindo, então a gente vai fazer um final de ano feliz, porque o brasileiro, ele é um povo feliz, né? E é um déjà vu, a gente vê que isso aconteceu lá atrás já. Isso, ele sofre, mas ele está ali, feliz, ele não deixa de fazer o possível para fazer uma ceia. Agora, essa coisa que você falou da Espanha e da Europa, comentar do Brasil, eu acho que é bem feito para o Brasil. Entendeu? Porque o brasileiro tem que aprender a ter um pouco mais de consciência. Ele tem que aprender a saber falar, a saber se colocar. Infelizmente, quando você fala em povo brasileiro, você fala assim, é mulher e futebol. Caramba, então você está reclamando do quê? Tem que falar mal mesmo, não é isso? É verdade. Porque a referência, porque, nossa, vai trazer turista. Tem tanta coisa que você pode fazer que traz turista. Quando eu, por exemplo, escuto uma entrevista sobre o memorial da América Latina, né, que pegou fogo, e eu 20 anos sem alvará. E aí eu escuto o governador falar... Os hidrantes não funcionavam. Ele fala assim, não, mas nós não estamos preocupados em arrumar, em melhorar, em construir, em reformar. Nós estamos preocupados agora em saber por que pegou fogo. Meu Deus, como assim? Já pegou fogo, já queimou. Então, assim, você dá uma resposta dessa no ar, ao vivo, para bilhões de brasileiros, né? Então, é desanimador, realmente. Quando você pensa em Copa do Mundo, que o ano todo está sendo modificado, a gente estava até falando ali fora, né? Quer dizer, férias em junho, as crianças começando aula no tempo anterior, né? Começando aula em janeiro. Olha, é lamentável, eu estou bastante desanimada para esse ano de 2014. Infelizmente, as notícias não são as melhores. Não, infelizmente. Doutor Márcio, o jornal espanhol e o melhor jornal inglês, eles tecem críticas à corrupção que, segundo eles, está galopante. Eles estão vendo isso lá fora e o brasileiro não se apercebe aqui? Muitas vezes aquela formiguinha que está do lado do seu pé você não enxerga, mas você enxerga ali longe, tem um besouro andando. Essa é a nossa visão, né? A barata que está do teu lado você não vê, você vê lá longe. Eles também têm os problemas deles, mas eu acho que o problema do brasileiro, infelizmente, já vem de muitos anos, e talvez até da colonização, que é a lei da vantagem. O brasileiro não sabe, ele subverte a lei da oferta e da procura. Então, em vez de elevar o preço um pouco, mas de forma sadia, quando tem procura, diminuir quando não tem, ele está sempre querendo ganhar. Isso talvez seja uma cultura que vem daquele tempo da inflação galopante, onde tudo em um mês aumentava 50%, 70%, 80%. Então tudo que se comprava tinha que botar 100% em cima, que era para combater a inflação. Isso mudou. Mesmo que se fale em inflação de 10%, 12% ao ano, 5%, 6%, o que diga, não é mais aquela inflação de 3 dígitos que a gente tinha há 25 anos atrás. Que se cobrava em dólar, inclusive, porque a gente não tinha nem noção. A gente não tinha noção do que ia acontecer. Exatamente. Mas não está demorando muito para chegarmos a essa situação. Agora o problema é que, como disse, o brasileiro, ele quer levar vantagem em tudo. Então você pegar uma passagem aérea que na média custe 150, 200 reais, que São Paulo-Rio, aí vai lá, como é que consegue? Tem ofertas às vezes por 90, 100 reais, como se você chegar no balcão em cima da hora e quiser viajar para o Rio, vai gastar 500 reais. Agora, chegar uma passagem no dia 12 de junho de 2014 custar mais de 2.500 reais, uma perna São Paulo-Rio... 15 vezes mais do que o normal. Sim, 15 vezes isso mais. já é um exagero, é isso que lá fora estão vendo. Então o brasileiro não sabe. O brasileiro, com a cultura que nós... Eu digo brasileiro, eu me incluo, infelizmente sim, mas eu faço um exercício para não cometer os mesmos erros. Então o brasileiro, com aquela ideia de levar vantagem em tudo, geralmente acaba matando a galinha dos ovos de ouro. E é isso que muito provavelmente o Brasil vai fazer nessa Copa. E Deus nos livre nas Olimpíadas, que vão ser em 2016. Para começar, que não era momento para o Brasil ter Copa.
Não era momento mesmo. É algo não muito era. supérfluo, é oba-oba, mas o basicão mesmo está em falta. Infelizmente a Copa não vai resolver, só vai encher o bolso dos mesmos. Dos mesmos. Pode ter certeza. Isso que é triste. Com esse dinheiro deveríamos construir hospitais Sim. e uma melhor educação, sem dúvida. Sim, mas olha, era só acabar com a corrupção no Brasil, porque ia sobrar, já dava para fazer tudo, não precisava aumentar imposto, não precisava aumentar IPTU, não precisava nada disso. Teca, os dois jornais, o espanhol e o inglês, eles também fazem um comentário e dizem aos futuros europeus que viriam para cá, aconselham a não vir para o Brasil. E por quê? Eles teriam problemas com hotéis, elevados preços para quartos 3 estrelas, sendo 3 vezes mais caro que um hotel top 5 estrelas em New York, Manhattan. Não dá. Aí eu já vou dar uma de nativista. Eu acho que é inveja também. Eu já vou falar que é inveja, né? Porque... Mas hotel 3 estrelas, não 5 Não, estrelas. eu sei, mas eu já fui para fora, em hotel 3 estrelas e que só tinha um cafezinho e um leitinho ali, bem na medida, viu? Isso, e paguei bem caro também. Então, eu acho que isso aí, tudo bem, eu acho que é uma opção pessoal, a pessoa vem, ela paga se ela tiver condição. O que eu acho triste, contadora, é saber que nós que moramos aqui, e as pessoas que moram aqui, seja de aluguel, seja comprando imóvel, pensando em comprar alguma coisa, não tem absoluta condição de pensar em fazer nada em 2014. Porque está tudo inflacionado. Então, isso é que é muito triste. Agora, os hotéis, essa coisa toda, eu acho que, mesmo o pessoal falando, bom, Inglaterra, né? Fazer o quê, né? Não tem inflação, é um país que a inflação é mínima. A Espanha está começando a melhorar um pouquinho a economia. Né? Eu tenho amigos, já teve bem pior. Mas eu acho que até pior do que a questão da inflação é que o Brasil não investe em infraestrutura de turismo. Não investe. É uma grande fonte de renda. Bom, você vê que é mais barato ir para o exterior do que viajar por aqui. Mas não é só isso. Muita gente aqui acha que turista é um trouxa. Não subestima a inteligência do turista. Não tem segurança. Quantas vezes nós ouvimos que italiano foi assassinado no Rio, alemão foi assassinado não sei aonde. Isso só afasta o turismo. E isso seria uma grande fonte de renda para nós. Com certeza. Belezas naturais. Com certeza. Arquitetura colonial, uma arquitetura antiga, que infelizmente não preservamos. Nós perdemos muito da nossa cultura por falta justamente de cultura. Por falta de cuidado, Para finalizar, nós acreditamos aqui no Discutindo a Notícia que o homem não é produto do meio, mas sim o meio deverá ser produto do homem. Portanto, nós escutamos muitas pessoas falarem em mudar o meio, mas esquecem de mudar a si próprio. Vamos ao nosso break. Estamos iniciando nesse momento o segundo bloco do programa, onde comentaremos o que fazemos no dia a dia. E eu estou aqui devorando o livro da Teca Jorge, que é um livro muito interessante, o telespectador pode adquirir esse livro numa linguagem bem acessível. Teca, lendo uma outra parte do seu livro, está aqui. A maneira de agir mostra para as pessoas quem você é. E elas vão enxergar só isso. Como fica o lobo em pele de cordeiro? Esse foi o nosso assunto aqui, né? Tem que ir, boa né? pergunta. Não é uma excelente pergunta, porque foi exatamente o nosso assunto, falando todo de político, etc.
Mas, como diz aquele ditado antigo, né? Meu pai falava muito pra gente, porque ele, como bom libanês, ele dizia, diz-me com quem andas e te direi quem és, né? Então, né? Isso é mundial. Não é? Então, ele falava muito pra gente, pra mim, pra minha irmã, enfim, pros irmãos, porque aquela preocupação, né, com a... Infelizmente, a gente está vivendo muito de aparência hoje em dia, né? As pessoas não estão mais tão preocupadas. Existe uma preocupação de moda, que é uma coisa diferente. Um modismo espiritual, que eu falo. O modismo espiritual, que é a pessoa que aparece e faz aquele sucesso porque ela conversa com o espírito, ela vê o espírito do pai, diz não sei quem, entendeu? Não que eu não estou criticando, eu estou comentando, né? Eu entendo, mas eu penso assim, que quem trabalha na área de comunicação, em TV, nós que estamos aqui reunidos, falando, dando a nossa opinião pessoal, da responsabilidade de cada um profissionalmente, eu acho que a gente tem que ter esse dever interior, e isso está ligado à alma. Eu acho que a alma é uma coisa que você não consegue mudar, né? A gente não muda a alma, eu falo, a gente muda a aparência, a gente muda o cabelo, você muda de roupa, você faz plástico, você opera, você pode opera, enfim, você faz tudo hoje em dia, mas a alma não. Então, eu digo, cuidado para você não deformar a sua alma, porque E a você alma pode nasce. lapidar a alma? Existe essa possibilidade? Existe sim, porque eu acho que a gente nasce com uma alma pura, né? E que infelizmente, tanto que a gente diz, a criança até os 7 anos, ela não tem maldade. Eu acho que hoje a gente tem que diminuir, né? Porque a adolescência já é aos 12, então a criança acho que até aos 5, 6 anos não tem maldade. Depois ela já começa pela própria realidade da vida e da família. Porque, infelizmente, a gente está vivendo num momento que é esse, é um momento de aparência, é um momento onde as pessoas não cultivam mais aquele respeito, aquela moralidade interna que a gente tinha, que era coisa de família, e que eu acho que é absolutamente importante. E todo mundo fala para mim, mas as coisas mudaram, não, mas as coisas agora não são assim, naquela época. Como assim naquela época? Gente, valor moral é valor moral. Não existe. A moral é eterna. A moral é eterna, eu não consigo entender isso. Se você estudou um pouco de filosofia, você sabe que qual é o conceito de moral? É único, né? Você, dentro da sua religiosidade ou espiritualidade, que é diferente para mim, você também com a sua, então eu acho fantástico. São origens, são raízes. E hoje ninguém está preocupado com isso, as pessoas querem esconder a sua raiz, tem vergonha de falar, tem vergonha de dizer, muito pouca gente fala, e quando fala é para usar isso para ganhar um sucesso, né? É para ganhar um sucesso, não é para dar um exemplo, não é para dizer no dia a dia assim, olha, eu andei de ônibus, eu ralei, eu não fui criado assim, mas eu tive que fazer tal coisa, eu tive que fazer, com orgulho daquele vencedor. Então o vencedor para mim é aquele que foge desses paradigmas e desses estereótipos. É isso que eu acho. Obrigado, Teco. Dr. Márcio Stringluck, eu acompanho o seu trabalho há pelo menos 15 anos. E sou um admirador porque eu entendo que, disparado, o senhor é um dos mais conceituados médicos especializados no tratamento de varizes no Brasil. Eu gostaria de saber do senhor, no que tange ao trabalho de varizes, o tratamento e a recuperação dessa pessoa que tem esse problema. Muito bem, isso é uma pergunta muito importante, né? Porque todo mundo me indaga, mas doutor, tratar as varizes, operar as varizes, minha avó operou, ficou 40 dias de cama, não sei quem operou, ficou não sei quanto tempo, todo mundo tem medo. Eu costumo contar um pouquinho da história da cirurgia de varizes, né? Que antigamente as varizes, com poucos recursos que se tinham diagnósticos, não se sabia muito sobre ela. Então imaginava-se há mais ou menos, olha, o divisor de águas foi mais ou menos 1988, 89. Dali para trás, se imaginava que todos os problemas que causavam as varizes eram problema da safena. Então, todo paciente que operava as varizes ficava sem safena. E as cirurgias eram meio carnificinas, né? Que eram cheias de cortes. Nossa.
pontos, às vezes o camarada marcava 40, 50, 60 dias de descanso. Então, tinha gente que preferia operar o estômago, operar varizes. Operava varizes quando estava na última instância, né? Porque tinha um medo danado. Estética, então, nem se falava porque não se sabia o que fazer por estética. Mas com o advento do ecodoppler, um exame que não é invasivo e que começou a fazer diagnósticos, e com estudos realizados, se chegou à conclusão que a causa das varizes não era necessariamente a veia safena. A safena também era uma vítima como as outras veias, ou seja, era uma veia comum, só que ela é compridora, conhecida. Então, graças a esse advento, se conseguiu fazer diagnósticos mais precisos e, com isso, minimizar também os trabalhos de tratamento. Então, no que concerne a cirurgia, hoje em dia, a gente aborda exatamente aquilo que precisa, as varizes são tiradas através de pequenos furos de agulha, uma agulhinha de crochê, ou seja, não fica uma cicatriz e praticamente indolor. As safenas, quando tem que ser operadas, dependendo obviamente do calibre, já se consegue fulgurá-la por dentro, que é a técnica de termoablação, tudo guiado por ultrassom, ou seja, são cirurgias tecnológicas. E no trabalho estético, hoje em dia, com o advento dos lasers, né, obviamente que o laser é uma sigla, né, então nem todos são iguais. Então o tipo de laser que é usado em cirurgia vascular e o tipo de laser que é usado para vasinhos não são os mesmos e nem o mesmo equipamento. Mas o laser hoje em dia que é usado na pele, né, o transdérmico que a gente chama, ele tem um tipo de onda que atravessa a pele como se a pele fosse um vidro. E o vaso sanguíneo que está lá embaixo é como se fosse um anteparo escuro, onde o raio de sol atravessa a janela e o calor é absorvido por aquele anteparo. A mesma coisa ocorre na gente. O laser atravessa a pele como se estivesse atravessando um vidro e a hemoglobina, a cor vermelha do sangue, é quem absorve a temperatura, ela superaquece e com isso ela irrita a parede interna do vaso. E o organismo acaba absorvendo esse vaso. Esse é o mecanismo de como funciona o laser transdérmico. Que interessante isso. Ele funciona muito parecido com a aplicação. Porém, a associação deles hoje em dia é que amplifica o efeito do tratamento. E vamos mais longe. Justamente eu falava no outro programa sobre vasos sanguíneos de cerca de 3 a 4 milímetros, que até pouco tempo atrás eram extraídos cirurgicamente. Hoje, com o advento do laser, numa determinada programação, já se consegue atingir essas veias sem necessidade de cirurgia. E associa-se a esse laser uma aplicação que é feita com um líquido, que é a glicose, a 75%, congelada a menos 40 graus. É a crioescleroterapia. Então, a associação da crioescleroterapia, que injeta uma glicose mais viscosa, e com isso ela adere mais à parede do vaso, e associada ao laser, já se consegue evitar algumas cirurgias. E com isso se melhorou ainda mais o efeito estético. Então está sendo usado justamente para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, se trata a doença, evita-se problemas e ainda se melhora a estética. Obrigado, doutor Márcio. Gostaria de falar a vocês um pouquinho da equipe multidisciplinar Contatori. Nós já estamos no mercado há aproximadamente 35 anos e fazemos todos os tipos de trabalhos na área de odontologia. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Um dos trabalhos que nós nos dedicamos é para aquele paciente que tem a perda de massa óssea. Neste caso, nós fazemos o que nós chamamos de enxerto celular. Nós fazemos uma pequena punção do abdômen do paciente, uma pequena seringa e uma agulha traumática e retiramos um pouco de células adiposas. Faço a reprogramação genética dessas células adiposas e elas vão se transformar em células tronco de pluripotência induzida, IPS. E aí colocamos essa célula na área onde o paciente tem a perda óssea. A partir desse momento começa a correr o vídeo, o que acontece com essas célula colocada no suporte ósseo. Então nós estamos, como vocês estão vendo, o citoplasma celular, estamos vendo aí a mitocôndria, os lisossomos, o complexo de Golgi e à nossa frente o núcleo, onde está o material genético dessa célula. Entramos no núcleo
E agora vocês começam a observar no vídeo que existem 2 pontos em amarelo, um para o lado esquerdo, outro para o lado direito, que são os centríolos. Os cromossomas se perfilam em duplas e agora começa a ver o quê? Cada centríolo puxa uma sequência de cromossoma para o seu lado. Isto é, nesse momento houve a divisão nuclear. E agora o mais importante do filme. Veja que a célula de pluripotência induzida, ela se multiplica. Então, nós colocamos a célula e ela vai se multiplicando, repondo novas células. Se ela repõe novas células, vai haver o quê? Uma regeneração óssea guiada por reposição de novas células, pela multiplicação dessas células tronco de pluripotência induzida. Quero deixar a vocês o nosso site, que é o www.odontologiacontatore.com.br e o e-mail, que é o contatore@odontologiacontatore.com.br. Para vocês, O seu contato. o meu contato é Teca Jorge, com K, e vocês podem acessar o Super Google, colocam lá Teca Jorge, e aí vocês vão achar o meu nome, o meu blog, enfim, todas as coisas, os vídeos, enfim, tá tudo lá. Obrigada, um beijão. O seu contato, Dr. Márcio? livredevarizes.com.br. Quero deixar a vocês o telefone da equipe multidisciplinar Contatore, que é o 50 55 10 15. Vou repetir, 50 55 10 15. Estamos aqui na zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Center Ibirapuera. Agradeço a participação dos convidados que muito contribuíram para o conteúdo desse programa. E desejamos a vocês um maravilhoso Natal, em que Deus esteja presente no coração e no seio da família de cada um de vocês. Até o próximo sábado.